sofrimento necessário a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Isso é contigo. E disse: pequei, traindo um sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Mateus 27, 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente, se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comunique as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura a precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação de Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse medir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sob os olhos do véu do orgulho, capaz de equilíbrios, perceber e confessar a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz, que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e que a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
da irmã veneranda espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda. Solicitamos que a nossa resposta seja purificada, em benefício de todos. Então, a gente está finalizando o que a entidade nos falou e como deve ser o nosso proceder diante da casa espírita, diante de tudo que a gente deve fazer, aprender, conviver, nos relacionar um com o outro. O objetivo, como ele fala aqui, especificamente a sociedade tem por objetivo da casa espírita iluminar consciências, libertar as pessoas da ignorância, servir mediante o trabalho de amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância. Raia o absurdo de um comportamento de tal natureza, que é esse comportamento de particular divisionismo, cada um em busca da sua personalidade exaltada. E a gente viu nas 2 semanas passadas a respeito de iluminar consciências e de libertar as pessoas da ignorância. E hoje a gente vai analisar um pouco esse aqui. Servir mediante o trabalho e amor fraternal. A gente já estudou várias vezes aqui que o amor terreno, qual foi esse amor? O objetivo final dele é a fraternidade, o amor fraternal. Então, quando a gente mergulha na carne, a gente mergulha numa família. Nessa família a gente tem laços amorosos. Os gregos chamavam isso de amor storge, que é o amor familiar. O amor que acontece de filho para com o pai, de irmãos entre si, sobre o mesmo teto. Quando a gente cresce, a gente começa a ter a vida social. Além da família, você começa a participar em sociedade. E essa participação social, você vai conhecer as outras pessoas, vai despertar em você um outro tipo de amor, que é o que a gente chama de amor-amizade. Os gregos chamavam isso de amor fílicos. E depois que você está um pouquinho maior, quando desperta os caracteres sexuais secundários, você se sente envolvido por uma pessoa do sexo oposto para constituir uma família. E esse envolvimento entre duas pessoas desperta em você o que a gente chama de amor conjugal, que os gregos chamavam isso de amor eros. Então, diante dessas 3 facetas que a minha personalidade vive, onde está o amor familiar, o amor social, amizade e o amor conjugal, eu preciso desenvolver em meu espírito o amor fraternal. Eu tenho que sair dessa encarnação com esse amor de fraternidade para com meus pais, com meus irmãos, com a minha família. Eu tenho que sair dessa encarnação, no relacionamento conjugal que eu estou vivendo, com esse sentimento de amor fraternal para com minha esposa ou com meu esposo. Eu tenho que sair dessa encarnação, no meio social que eu estou vivendo, desenvolvendo esse amor fraternal para com todos, sem particularidade para ninguém. Então a gente precisa desenvolver isso no que a gente está vivendo hoje. Porque se você não faz isso,
Você já marcou um encontro para a próxima encarnação com aquilo que você plantou de desamor, seja lá qual for. Vou te dar um exemplo no livro Missionários da Luz de André Luiz, o caso de Sergismundo. Ele, em nome do amor conjugal, do amor eros, cometeu um crime, matando um amigo, que é o amor filius, que estava enamorado por sua paixão, e casou com a sua pretendida. Como ele não desenvolveu o amor, mas o desamor, na encarnação que ele está tendo agora, ele, em vez de vir no relacionamento conjugal que foi anômalo, prejudicial, praticou assassínio e desamor, ele vem agora como filho dela, para tentar balancear esse amor conjugal que foi desproporcional. Então ele vem para trabalhar com o amor que a gente chama de filial, que é onde está o amor da família, até ele balancear e entender a outra, sua pretendida, como uma irmã, até entender o outro que ele matou como seu irmão, porque ele vai ser seu pai. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Da importância da gente desenvolver a amizade com aqueles que a gente convive sob o mesmo teto. Você está entendendo que se você passou essa encarnação com conflito com seu pai e com sua mãe, na próxima encarnação você já sabe quem vai ser os companheiros da sua convivência? É desse jeito. Até desenvolver o amor fraternal. Então, qual é o nosso objetivo, que já tem essa visão espiritual? Diante dos conflitos, se é conflito entre marido e mulher, se você acha que não dá para conviver mais, que pelo menos mantenha essa amizade, esse amor fraternal. Se você vai conseguir. Porque isso também está no livro Ação e Reação de André Luiz. Quando ele fala do caso da Antonina e do Iceu, olha, parece que eu até me lembrei do nome, é o Iceu mesmo, entende? Em que ele se apaixona por outra e abandona a sua esposa e abandona seus filhos. A André Luiz pergunta, e na próxima encarnação vão ter que viver juntos de novo? Ele vai, não. A Antonina está fazendo certo, se ela continuar fazendo certo, ela vai adiante. Ele fica para trás e vai ter que desenvolver esse amor conjugal através de muitas dores e sofrimento, envolvido também com essa outra pessoa que foi seduzida por ele, que ele também se encantou com essa sedução. Então compreenda, a gente precisa desenvolver a fraternidade, porque do ponto de vista espiritual só tem dois tipos de amores que vai continuar com você para a sua imortalidade. É o amor fraternal e o amor caridade. Não tem outro. Pode procurar, não vai encontrar. O amor caridade é o exemplo do amor de Deus para com seus filhos. É o amor, não é um amor, é o amor que move a vontade na busca efetiva e verdadeira do bem do próximo, independente de quem seja o próximo. O amor fraternal não é isso que a gente está desenvolvendo no nosso começo da nossa escalada espiritual. Daí o objetivo que você tem que entender como espírita que é, que você pode ter suas adversidades com as pessoas, isso é um fato, isso é normal e tem que ter, porque ninguém é igual a ninguém. Entende? Você tem que conviver um pouco com a diferença. E é sobre conviver com essa diferença, entende? Que faz você educar um pouco o seu orgulho, sua prepotência, sua vaidade, para aceitar a presença do outro como o outro é. Porque a gente precisa conviver com os outros. É esse amor fraternal que Jesus deixou no mandamento dele, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ele conviveu com todas as diferenças e nos amou. Por que a gente não pode começar a conviver com um pouquinho das diferenças dos outros e desenvolver nosso amor? O que a gente vê hoje em dia, entende, que chama muita atenção,
é o grau desse negócio chamado de intolerância. Essa intolerância é uma coisa muito grave, que vai gerar muitas complicações para o nosso amor fraternal. As pessoas se toleram muito poucos, ofendem muitos, partem para o seu egocentrismo, se afastam dos outros, não sabem, pelo menos, trabalhar em benefício do que está ao alcance dele, porque a gente sempre precisa um do outro. Ninguém sabe tudo, não tem ninguém acabado em sua perfeição aqui na Terra. A gente sempre pode aprender com alguém, e alguém sempre pode aprender conosco. Entende? O que nos falta é ter boa vontade para ter essa tolerância e saber conviver. Entende? Se as pessoas não sabem conviver, então você vai demonstrar que você sabe, porque você é espírita. Você trabalha para ser espírita. Então que você comece a desenvolver isso, porque não vai adiantar nada você chegar numa casa espírita, saber que esse é o objetivo da nossa casa, desenvolver amor fraternal, e você não está desenvolvendo. E o pior ainda acontece dentro da própria casa espírita, que fica um olhando com a cara trancada para o lado do outro, está entendendo? Um que não aceita o outro dentro da casa espírita. Em vez de trabalhar um, saber aceitar as qualidades que cada um tem, e cada um colaborar com tal alcance, porque isso é o que deve ser feito. Entende? Do mesmo jeito que Jesus falou que a cada um será dado segundo o seu merecimento, respeita o merecimento dos outros, e cada um sabe respeitar uns aos outros, porque vai dar tudo certo. Caso contrário, a gente vai estar perdendo mais uma oportunidade de desenvolver esse amor fraternal. A casa espírita explica desse jeito que a gente está falando. Jesus explicou o mandamento dele. Será que estamos nos amando uns aos outros? Será que estamos procurando fazer o bem que a gente pode em busca dos outros que a vida está nos oferecendo? Porque a proposta da vida é aquela que começa na primeira mensagem do livro Nosso Lar. Foi a primeira mensagem que André Luiz trouxe para a gente, sabe? Quando o Espírito está pronto, o serviço aparece. Será que a gente já pensou um pouco nessa frase? Porque todo mundo sabe dessa frase. Assim. Então, o serviço que está acontecendo dentro da casa espírita, no teu trabalho, dentro da tua casa, você está pronto. E está muito pronto. Foi a mesma coisa que Jesus falou: vigiai e orai para não entrares em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, entenda o que Jesus falou, o que a doutrina espírita está falando. É a mesma coisa. Não tem diferença. São frases que vai trazer um entendimento melhor, um entendimento mais profundo. Porque para entender Jesus, a gente tem que se esforçar um pouco. Se você não se esforçar na sua vida, você não aprende nada. Tudo que você vai aprender e vai adquirir para o seu patrimônio imortal, tem que ter muito esforço. Por isso que André Luiz nos trouxe no livro Mensageiros, que o movimento de ascensão de cada espírito é preciso esforço, suor e lágrima. Sem isso, você não vai aprender nem vai subir para canto nenhum. Esforço que é energia para mobilizar a tua vontade, para você fazer o que deve, não é o que gosta, nem o que deseja. Suor, porque a coisa requer trabalho, nem é difícil, nem é fácil, é trabalhoso. Então vai trabalhar usando esse esforço. E lágrima, porque seu ego precisa ser educado. A sua personalidade está aqui para desenvolver qualidades superiores que a tua individualidade como espírito sabe e dá o teu alcance praticar, porque teu espírito está pronto. É assim que a gente deve entender o amor fraternal. E é sobre essa meta que a gente deve se basear. Está ruim no teu trabalho? Dai graça. Desenvolve nele um amor fraternal. Está ruim com a tua mulher, com o teu esposo? Dai graça. Abraça a bandida ou o bandido. Porque é aí que você tem que desenvolver seu amor fraternal. Senão vai voltar junto com ele, sabe Deus como. Pode até voltar em gemelar, tá entendendo? Um cangato com o outro. E aí vai a confusão toda. Está ruim? Aonde você estiver, dai graça, faz o bem, desenvolve o amor fraternal, porque essa é a proposta de Deus na vida da gente. Senão, meu filho, complicou a coisa. Além de não estar aproveitando nessa vida, a próxima já está comprometida. Então é melhor a gente fazer a coisa certa. Entende?
E aí eu trouxe para vocês o que é o amor fraternal. É um sentimento de carinho e de respeito, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando comportamentos positivos e construtivos. É um sentimento sem qualquer outro interesse, que não seja o fazer o bem, sem jamais desejar algo em troca. Então, vamos ver aqui. É um sentimento de carinho. O que é carinho, hein, gente? Não é esse sentimento de estima e de consideração que me impulsiona para eu exercitar o amor e a benevolência para com os outros? Já vem caindo no amor novamente. Então, o que é que eu tenho que ver em relação ao outro? Estima, consideração. Tem uma pergunta muito impactante no Livro dos Espíritos a respeito da antipatia. E Kardec pergunta, mas tem casais que desenvolvem uma antipatia imensa. Eles são obrigados a ficar juntos? Eu falei, não são. Porém, o interessante é o porém depois, né? Se eles soubessem trabalhar a estima, a consideração, como acontece com muitos casais, a coisa se desenvolver muito bem, porque o amor fraternal iria nutrir esse casal. Entenda, ele estaria alcançando o objetivo final do relacionamento humano. Diante de uma antipatia. Olha que coisa grave, está entendendo? E que está ao alcance da gente. Mas é isso que a gente vê hoje em dia na sociedade. Qualquer coisinha que antipatiza com o outro é me dá as contas, eu te dou as contas, e cada um se separa e vamos para o próximo relacionamento. Entende? E vai casando e descasando a vida inteira. Vai achar alguma coisa? Não vai achar. Mas é lógico que não vai achar. Porque se fossem duas almas afins, que tivessem se encontrado com o amor espiritual desenvolvido entre eles se procuram mutuamente para permanecerem juntos. Porque essas almas afins jamais vai ter antipatia. Não é só simpatia que vai ter entre eles. É uma simpatia mais profunda, chamada de empatia, em que um se nutre conscientemente com a presença do outro. Entenda como é que se processa os laços amorosos, para que a gente viva isso em nossa vida e saiba levar isso para a vida das pessoas que estão em nossa volta, principalmente na nossa família. Porque começou complicado, meu filho, danou-se, vai ficar complicado a coisa. Não tem boca, entendeu? Então, compreenda que o relacionamento próximo que você vai ter não vai ser como você gostaria. Por quê? Porque você fica em busca dessa simpatia profunda o tempo todo. Nós estamos o tempo todo aqui procurando uma alma que tenha esse laço afetivo conosco. Todo mundo anseia por isso. E às vezes as pessoas darem cabeçada em cima de cabeçada, entende? Porque não sabem nem desenvolver a amizade. Vivem o tempo todo brigando com antipatias. E aí vão criando confusões. Então, esse sentimento de carinho, de estima, de devotamento um para com o outro, de consideração, isso faz desenvolver em você o amor fraternal. Vai te preencher do ponto de vista humano? Não vai, porque teu espírito ainda é inferior. Teu espírito ainda se compraz com a matéria, está entendendo? Teu espírito ainda não desenvolveu esse sentimento afetivo superior. Porque se tivesse desenvolvido, estava com a tua alma afins aqui na terra. E isso é grave. Então compreenda que é desse jeito. Eu tenho que me esforçar para desenvolver esse sentimento de carinho. Que vai fazer desenvolver o amor e a benevolência. Eu simpatizar com o outro, embora tenha minhas diferenças. E essa simpatizar um com o outro nasce da tolerância. Para que simpatizando eu comece a trocar permutas afetivas benevolentes um com o outro. Desejar praticar o que é bom para o outro. Porque a benevolência é a prática da bondade.
é você querer ser útil ao outro, é você querer fazer alguma coisa para ele ou para ela, seja lá o que for. Isso é carinho. Eu não estou falando de carícias amorosas, eu estou falando de carinho, que é sentimento. Carícias amorosas ficam por conta do teu desejo materialista, que é o que mais interessa às pessoas hoje em dia. Entendeu? É prazer sexual. E não se contenta nunca, porque nunca vai se contentar, porque a matéria nunca vai dar para ele a satisfação que o espírito alcança e deve alcançar e anseia por alcançar. A matéria vai proporcionar o meio de um caminho para ele atingir o fim. Não vai ser o fim o prazer material, mas o início de uma longa caminhada a ele desenvolver esse laço de benevolência e de amor, um doando-se para o outro, para que exista uma troca de fluido espiritual das pessoas que se amam. É muito bonito quando você vê no livro E a Vida Continua, o Ribas, que é o orientador de Eveline e do Fantini, entende? Quando ele é questionado, esse capítulo eu acho que todo mundo tinha que ler, sabe? Eu acho que é capítulo 16, ou é 18, eu acho que é o 16 que ele fala do amor. Lê, estuda, mas lê umas 10 vezes aquilo, porque é de uma beleza fantástica, sabe? E depois que ele explica o que é o amor, o Fantini vira para ele: e você não sente falta do seu amor que ficou na terra? Ele diz: de maneira alguma. Nem ela sente falta de você, não sente, porque nosso vínculo afetivo mental é tamanho que nós nos alimentamos reciprocamente, mesmo eu desencarnado e ela encarnada. É esse amor que a gente está falando que precisa desenvolver, sabe? É esse amor fraternal que nos une desse jeito e que a gente está longe de praticar, porque nem esse amor conjugal, que é o amor mais íntimo, que as pessoas têm mais interesse por ele, é extremamente doente hoje em dia na natureza humana. Então veja como a gente está longe de trabalhar essa palavra chamada amor. Compreenda o carinho como esse sentimento, e que vai fazer com que eu, estimando o outro, desenvolva para ele amor e benevolência. É isso que vai fazer com que sua alma se entregue para a outra, em benefício da outra, como a outra é, e não como a outra que você gostaria que fosse. É aí que a gente tem que entender. Ama a diferença. Isso vai te trazer tolerância. E tem mais. Não pensa que essa palavra tolerância não está escrita aqui, porque está. Quando ele fala que sentimento de carinho e respeito, essa palavra tem um peso enorme na vida da gente. Respeito. Eu já trouxe para vocês aqui a respeito disso. Você tem respeito em 3 considerações: de você para com o certo que é superior, de você para com o igual, de você para com o inferior. De você para com o superior, a gente dá, por exemplo, respeito a Deus, que eu devo submissão, obediência e temor. Submissão a Deus é completa, não tem boca, está entendendo? Ele está sempre lá em cima e eu vou estar sempre aqui embaixo. E para Ele que me criou, eu devo tudo. Sou submisso a tudo. Esse sentimento de submissão a Deus você desenvolve quando você não reclama da vida, quando você não reclama de você, do corpo que tem, quando você não reclama da família que você está, não reclama da mulher nem do marido, você não reclama do meio social, você não reclama do tempo, não reclama de nada, porque o que você tem na sua vida é o que Deus está dando na tua vida, e o que Deus está dando você tem que ser submisso. Olha como a gente está longe de respeitar Deus. E estamos longe mesmo. É um desrespeito reclamar do que a vida está te dando. Porque Deus está te dando o que tem de melhor. E aí, como é que fica a coisa? Então, ao superior eu devo ter submissão, obediência. Somos obedientes a Deus? A obediência é o procedimento da razão. A resignação é o sentimento do coração. Vocês conhecem essa frase, não conhecem?
Está lá a respeito do amor no Evangelho que a gente tanto estuda. Então, se a obediência é o consentimento da razão, eu vou ter que usar meu pré-frontal para poder ser submisso a Deus, para ser obediente com consciência do que eu estou fazendo. Para usar meu pré-frontal, eu vou tendo que praticar deveres e não ir à busca do meu desejo, não ir em busca do meu prazer. Não, isso é problema egocentrário. A razão não, é que vai fazer, de onde vai nascer pensamentos dedutivos, através da argumentação, da abstração, que vai fazer conhecer as leis universais, vai conhecer as leis de Deus, que está na razão, na minha capacidade de entendimento das coisas. A razão é que traz entendimento. Então, em relação ao superior, eu tenho que ter submissão, obediência e temor. Temor, mas é um temor proporcionado e coerente, diante de um fato lógico e objetivo, que me mobiliza a fazer o que eu devo fazer. E não esse temor de eu ficar com medo desproporcionado. Eu não vou fazer porque Deus vai me castigar. Esquece, já fez errado. A gente não tem que fazer, Deus não castiga, Deus é amor. Eu que me castigo quando eu estou ferindo a lei de amor de Deus. Sou eu que estou me castigando. Deus só traz amor para a gente. Deus não traz mais nada. Quando muitas vezes a gente vê essa palavra castigo, entende? Muitas vezes no sentido de temor a Deus, mas nessa intenção que eu estou falando para vocês. Então procure entender as coisas com profundidade, para que você desenvolva esse sentimento de respeito. Respeito em relação ao igual, por exemplo, relação igual a gente já viu, relação horizontal, qual que é? Entre irmãos, entre cônjuges, entre amigos. Relação entre os iguais. O que é que o respeito quer dizer? Lealdade, honestidade e justiça. Lealdade é você ser verdadeiro. Então você com seu cônjuge, você tem que ser verdadeiro. Não vai com mentira porque não vai dar certo. Você com seus irmãos, a verdade também tem que prevalecer. No meio social é a verdade. Nós somos verdadeiros? Não me faz rir, né? Não me faz rir. Porque as pessoas vivem de mentira, de mostrar a máscara do ego dos outros. Entende? Muitas vezes dizendo sim e a mente lá dizendo, meu Deus, é não. Mas estou dizendo sim. Sendo hipócrita mesmo, tá entendendo? Então, em relação ao horizontal, a gente não pratica lealdade, porque nós não somos verdadeiros. A honestidade, muito menos, porque a honestidade quer dizer que está fazendo o que é certo, com sinceridade. Aquele que trabalha com a sinceridade, fala só o que é verdade. Então, a lealdade e a honestidade são coisas que andam juntas. E a justiça, que diz respeito a respeitar o direito do outro, porque do mesmo jeito que eu quero que o meu direito seja respeitado, eu quero que o outro também vai ter que ser respeitado. Do mesmo jeito que eu vou ter direito às coisas porque eu cumpri o que era devido, com relação ao outro também vai ser a mesma coisa. Mas não devemos invadir o direito de ninguém. E a gente tem isso no Evangelho da gente. Lá no capítulo que ele fala de amor, justiça e caridade. Em relação à justiça, ele fala: não faça ao outro o que não gostaria que o outro te fizesse. É a frase negativa da frase de ouro que Jesus deixou para a gente. Entende que a frase de ouro é: faça ao próximo o que gostaria que fosse feito com você, que é o amor. A negativa é a justiça. Por isso que a lei é uma só: amor, justiça e caridade. Dá para entender como é bonita a coisa, né? No amor eu faço ao próximo que gostaria que fosse feito comigo. Na justiça eu não faço ao outro que eu não gostaria que fosse feito comigo. Por isso que não se separa amor de justiça. Entende? Então, no meu relacionamento entre irmãos, entre cônjuges, no meio social, eu tenho que trabalhar essa palavra chamada respeito desse jeito, sendo leal, honesto e justo. Em relação ao inferior, eu tenho que praticar
usando a tolerância, a não discriminação e a tendo consideração ao outro. Então, quando você está convivendo com uma pessoa que tem antipatia, é em relação ao inferior. Aquele que você está deixando embaixo, porque você acha que está em cima, é em relação ao inferior, você tem que ter consideração com ele, porque ele é teu irmão. Você não pode discriminar ele, porque ele também é teu irmão, filho do mesmo pai, vai chegar no mesmo objetivo que é a perfeição. E você tem que ter essa palavra tolerância. Essa palavra é linda. E é uma das que compõe a definição da paciência. Por isso que eu uso muito a palavra paciência. Porque paciência todo mundo entende. Tolerância nem sempre vai entender. A tolerância é o que me predispõe a conviver com a diferença. Eu vivo desse jeito, moro no mesmo teto com fulano que vive de outro jeito, que não é o jeito que eu simpatizo, mas ela simpatiza, ela também não simpatiza com o meu jeito, mas nós estamos juntos, entende? Resolvemos morar junto, viver junto, colocamos filhos juntos, e a gente vai tolerar um ao outro. É um sentimento sempre proativo. Eu não vou querer que o outro seja como eu quero que seja, eu vou respeitar ele como é. E não vou entrar em conflito com ele por causa disso. Muito pelo contrário, vou estimar o lado positivo dele e trabalhar tudo que eu posso em cima desse positivo. Mas isso não é a mesma coisa que Jesus falou em relação ao inimigo? Porque aquele que eu tenho antipatia, que é diferente de mim, eu tenho uma certa inimizade. E o que é que eu devo fazer diante dos inimigos? Amai vossos inimigos. Como? Bendizei os que vos maldizem. Fazer o bem aos que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem cada dia, para que possais ser chamados filhos de Deus, para que possais ser irmãos entre si. É a mesma coisa. Porque aí você vai desenvolver esse laço de amor fraterno. É assim que a gente tem que entender. Desenvolve a tolerância. Porque aonde você plantou a intolerância, você marcou o encontro para a próxima encarnação. Não tem boca. Então, não teve tolerância com aquele fulano, na próxima encarnação você vai estar junto com ele até você desenvolver tolerância. O que é que você acha que acontece entre Israel e a Palestina lá, que fica essas brigas todas? Uma encarnação está do lado da Palestina, outra encarnação está do lado de Israel. E fica trocando. Até amenizar a coisa, gente. Não pense que vai ser diferente. A única função nossa aqui é desenvolver o sentimento de amor. Qual é o primeiro mandamento? Não é amar a Deus do lado espiritual. Quando eu estou brigando com os outros, eu não estou ferindo meu irmão, eu não estou amando a Deus. Eu tenho que visar só o lado espiritual. Eu não tenho que ficar visando o lado humano. Eu tenho que desenvolver o que é espiritual em mim. E como eu estou no planeta de provas e expiação, onde prevalece mais a matéria do que o espírito, eu tenho um caminho imenso para trabalhar o lado espiritual. E o que é o segundo mandamento? Não é amar ao próximo como a si mesmo? Para eu amar o próximo, eu tenho que saber me amar. Então, nós estamos aqui para desenvolver o sentimento de amor. Exclusivamente isso. Se você tem alguma dúvida do que você vai fazer diante das provas, expiações e missões, quando você estiver passando pela situação conflitiva, você pergunta: o que é que eu tenho que fazer amorosamente aqui? Qual o bem que eu devo praticar? Aí a coisa começa a ficar bonita. Entende? Então eu preciso trabalhar a tolerância. Eu não devo discriminar o outro. Quando eu tiro o outro da minha vida, eu estou discriminando. Estou marcando um encontro para a próxima encarnação com esse fulano. É assim que a coisa funciona. Então desenvolve esse sentimento de não querer discriminar ninguém, porque somos todos irmãos. De ter consideração pelo outro. Se o outro não está ao teu alcance, se você se acha superior a ele, respeita, porque uma hora ele vai evoluir também.
ele vai chegar onde você chegou. Entende? E talvez possa até caminhar mais rápido do que você. A gente não sabe o empenho que a pessoa está fazendo diante da vida. Talvez você, essa pergunta está lá no livro dos Espíritos. Cadê que pergunta? As pessoas que se amam podem vir a se separar? Ele fala assim, se uma for mais preguiçosa do que a outra. A palavra que usa é preguiçosa mesmo, sabe? Então, se você é preguiçoso, não quer trabalhar para se aperfeiçoar, e o outro está trabalhando para se aperfeiçoar, não vai para frente, ou vai para trás. E ele pergunta, deixa de amar o outro? Não, não deixa de amar o outro. Porém, ela tem outras preferências superiores na vida dela. É a mesma coisa do livro Renúncia. Você vê o senhor que está num planeta mais evoluído que a Terra, trabalhando na harmonia, desenvolvendo harmonia para esse planeta. Volta para a Terra em nome do amor, aquela pessoa que ela te estima e estima muito, ele se submete a vir para um planeta inferior de provas e expiações, para estar junto com ele e trazê-lo para o caminho do meio. Isso aqui é amor. O resto é besteira. E ela vem, faz tudo direitinho, e ele ainda vai lá e mata a menina. Está com os burnados. É essa coisa que a gente tem que começar a desenvolver, sabe? Sentimento amoroso. E sentimento amoroso é fazer o bem. É aí que está o respeito para você desenvolver esse amor fraternal, carinho, sentimento que vai fazer praticar o amor e a benevolência, respeito. Eu vou desenvolver meu amor fraternal quando eu respeitar a Deus, que é meu Pai. E respeitar como? Sendo submisso, tendo obediência e temor. Eu vou respeitar ao próximo, desenvolvendo meu amor fraternal como? Quando eu for leal, quando eu for honesto, quando eu trabalhar a justiça entre nós. Eu vou respeitar e desenvolver meu amor fraternal em relação ao inferior quando? Quando eu agir sem discriminação, quando eu tiver consideração por ele e quando eu desenvolver também essa capacidade de ter tolerância. É isso que envolve essa palavra respeito. Sem ela você não vai progredir nunca. Impossível você dizer que adquiriu algum degrau espiritual se não tiver trabalhado essa palavra respeito. Não tem boca, sabe? É por isso que ela está envolvida no desenvolvimento do auto-amor, em que eu vou ter autoestima, autoaceitação, autotolerância, autoconfiança e autorrespeito por tudo que está em volta de mim. E assim eu vou ter responsabilidade diante da vida, aproveitando a vida que Deus me deu, fazendo sempre melhor em benefício de mim e de todos que estão em volta comigo. Então é assim que a gente vai desenvolver esse amor, que é o nosso objetivo final. Sentimento de carinho, de respeito e de dedicação pelo outro. É o que a gente chama de devotamento. Devotamento. Tem uma frase no livro No Mundo Maior, no capítulo que ele fala sobre o sexo. Esse livro é fantástico. Esse capítulo também. Tem uma parte dele que é difícil de eu entender. Eu tenho que vencer minha burrice para entender melhor aquilo, sabe por quê? O negócio é bonito, sabe? É bonito. Então tem uma frase que ele diz o seguinte, que o ser humano ele evolui do amor animal para o amor espiritual. E no amor animal existe a posse e o desejo. E à medida que eu vou reencarnando, eu vou desenvolvendo o carinho e o devotamento. Não. Eu vou desenvolvendo o carinho e a simpatia. E a partir de então começa a surgir em mim a renúncia e o devotamento. Renúncia e o devotamento é o início do amor espiritual. Essa frase é fantástica, sabe? Já faz muitos anos que eu fico pensando nela, mas pensando. E quanto mais eu penso, mais coisa eu descubro nisso, sabe? Todos nós temos ainda o desejo e a posse. Principalmente no relacionamento conjugal.
Eu quero que o outro venha me satisfazer. É o meu desejo. E eu quero só para mim. Danou-se. Eu não pode olhar para mais ninguém. É meu, tá entendendo? E chama isso de amor. Não. Isso é apego. Isso é o princípio do amor material, que vive só nos seus prazeres íntimos. À medida que eu vou tendo simpatia e carinho, que a gente já viu, pelo outro, aí eu vou renunciando a algumas coisas do meu ego e vou começar a me devotar um pouco. Mas isso vai ficar para a próxima semana, que já chegou a nossa hora. Muita paz a todos. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma vez quando o vosso amor pode abrasar a vida, deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza ou à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força dela para o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não tarda. Se agora encontras o teu homem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor.